A sinfonia de um país funcionando. Quanto mais trabalhadores fazendo o seu barulho, mais o conjunto é afinado. Nos últimos 8 anos, o Brasil nunca teve tanta gente no ritmo como agora. O desemprego está numa baixa histórica e as empresas continuam contratando. Em São Paulo, o Centro de Solidariedade ao Trabalhador tem 18 mil vagas. Nossa média era 10 mil, 12 mil vagas, então tivemos um boom aí de junho para cá. Está tendo muita oportunidade de trabalho. Assim, muitas pessoas que estavam muito tempo paradas conseguiram emprego assim, que foi uma coisa muito rápida. Então, tudo isso. Vamos dar uma olhada, né? Ver o que dá. O Brasil está vivendo essa situação de pleno emprego pelo fato de estar abrindo muitas oportunidades de trabalho em áreas novas, em regiões novas também, em atividades novas, que estão absorvendo as pessoas que se dispõem a trabalhar. É o atestado de que uma economia vai bem, mas o pleno emprego também desafia a capacidade do país de produzir mão de obra. De um lado, as empresas seguem crescendo e abrindo vagas. De outro, uma pequena parcela da população ainda está desempregada e quer trabalhar. Mas a conta não fecha, nem com os jovens que estão chegando. Isso porque nem sempre quem está atrás de uma vaga tem o perfil para ser contratado. Por exemplo, uma empresa precisa de uma secretária. Aparecem poucas candidatas. E uma não fez o curso, a outra não fala inglês, a terceira não tem experiência. Falta quantidade e qualidade no mercado de trabalho. Tem gente que não está conseguindo emprego, né? Mesmo com tantas ofertas. Quem não consegue emprego é porque não tem qualificação. Mesmo numa situação de pleno emprego, há muitos casos em que as empresas elas não conseguem contratar o profissional adequado para a atividade a ser desempenhada. O Brasil está, nesse caso, em vários setores e em várias profissões. Esta área comercial de São Paulo resume o que acontece hoje no mercado de trabalho brasileiro. Tem muita empresa precisando de funcionário. Agora, para encontrar a pessoa certa, dá licença, tá difícil para preencher essas vagas? Está bastante. Eu precisava de pessoas com experiência, só que eu não encontro ninguém. Então agora o meu objetivo é qualquer pessoa que queira trabalhar, não importa que tenha experiência. Boa tarde. Faz tempo que vocês estão precisando de vendedor aqui? É desde o começo de dezembro, né? Poucas pessoas entregam o currículo e algumas que entregam não são capacitadas para o emprego. Vendedora, mais uma. Boa tarde. Tá difícil para preencher essa vaga aí de vendedora? Olha, tá um pouquinho difícil, viu? Tem que ter vendedor que saiba atender, saiba vender. 3 meses procurando um manobrista e um projetista de cozinhas. E nada. A impressão que nós temos é que a maioria deles estão empregados, estão trabalhando. Né? E só há mobilidade quando um deles sai de uma empresa e quer mudar de emprego ou quer ir para um outro lugar. Mas isso, para a economia do país, é uma conta de soma zero. Resolve o problema de uma empresa, mas cria um problema para outra. Nosso encarregado de obras foi capturado por outra construtora, né? Isso está acontecendo não só com o encarregado, está acontecendo com várias funções dentro da empresa. E isso está dando um problema muito sério na produtividade das obras em geral. Quando visitamos a obra desse prédio residencial, o azulejo já devia ter sido colocado até o 15º andar, o último. Estava no 6º. O gesso era para estar pronto até o 8º andar. Não tinha passado do 3º. Como não consegue segurar todos os funcionários, a construtora reformou o cronograma. Para evitar atrasos, as novas obras vão começar 6 meses antes do habitual. Nós iniciamos a obra antes, tendo a certeza que nós vamos perder alguém no caminho, né? Não é uma previsão, é uma certeza que essa demanda está muito alta e tende a aumentar, na nossa opinião. A gente já encontra empresas que foram vencidas pelo cansaço. Esta aqui, no interior de São Paulo, precisa de um operador de máquinas. Procurou por 6 meses. Desistiu. O trabalho é operar esta beneficiadora, que separa o milho das impurezas. Nós cessamos algumas pessoas, porém
eles se encaixam como um auxiliar de serviços gerais, mas como um operador mesmo, que possa assumir as responsabilidades que esses equipamentos exigem e o grau de risco também, nós infelizmente não conseguimos. Agora, com o início da safra e muito milho para estocar, sobrou para os outros funcionários. Nós trabalhamos 8 horas por dia, né? Agora sem um operador, a gente vai ter que trabalhar 12 por 12. Eu trabalho 12 horas e o outro encarregado trabalha 12 horas. A empresa está visando um crescimento de 30% esse ano. Então, para crescer, nós temos também que ter profissional qualificado. Estamos contratando e contratando forte. Estou precisando de confeiteiro, pedreiro, carpinteiro, ajudante de confeiteiro, copeiro, gesseiro, azulejista. O pessoal vem com o currículo vazio. Aqui eu não encontrei ninguém. Se é difícil encontrar alguém, imagine ter que encontrar 3 mil. Eu acho que o crescimento que a gente está experimentando, o aquecimento do mercado brasileiro para os profissionais de TI, tem trazido sim para as empresas um desafio enorme de contratação e retenção de talentos. É inédito, eu diria, em relação a anos anteriores, né? TI, Tecnologia da Informação. Nesta área, o Brasil precisa hoje de 570 mil profissionais, mas só tem 500 mil vagas preenchidas. Faltam 70 mil pessoas capacitadas para trabalhar. O Brasil tem os salários mais altos do mundo em tecnologia da informação, porque nós temos escassez de mão de obra. Então, óbvio que você tem escassez de mão de obra, você paga mais para ter o profissional. Nas indústrias, o país precisa de aproximadamente 70 mil novos engenheiros por ano, mas só forma 38 mil. Déficit de 32 mil engenheiros a cada ano que passa. Também aqui a disputa pela mão de obra escassa turbina os salários. Entre as 10 profissões com maior aumento salarial em 2010, 8 são especialidades da engenharia. E a falta de trabalhadores preparados deve aumentar. O Brasil tem muito o que fazer nos próximos anos. Exploração do petróleo do pré-sal, Olimpíadas no Rio, Copa do Mundo. Aqui, por exemplo, será construído o estádio do Corinthians, a sede paulista da Copa. A obra ainda nem começou. Agora, se já falta mão de obra hoje, onde encontrar gente para trabalhar nesses projetos todos? Esse é um grande desafio e ele pode se transformar num constrangimento para o Brasil realizar tudo o que pretende. Há um risco de que nós vamos chegar lá com uma carência, principalmente de qualidade de profissionais para poder resolver os problemas. Em tecnologia da informação, por exemplo, a falta de profissionais deve dobrar daqui a 2 anos. Para haver mais expansão da economia com mais postos de trabalho, vai precisar de mais mão de obra. Se a maioria, quase toda, em sua totalidade, está empregada, então você tem que buscar novas fontes de mão de obra ou alternativas ao uso da mão de obra. Alternativas que as empresas estão buscando desde já, como esta fábrica de chapas de alumínio no interior de São Paulo. Num primeiro momento, a solução pareceu pouco convencional. Quando os novos funcionários chegaram, chamaram a atenção dos antigos. Talvez porque os antigos tenham se sentido meio novos perto deles. Senhores de 60 e poucos anos, aposentados, chamados para comandar a ampliação da indústria. O nosso grupo aqui é o Jurassic Team. Jurassic Team. Eu traduzi o time dos velhinhos, né? Com a produção a 1000, a empresa decidiu investir 300 milhões de dólares para fabricar mais chapas de alumínio, mas não encontrava quem pudesse tocar o projeto. Aí foi atrás desses velhos conhecidos. É evidente que pessoas de alto nível técnico são pessoas que de alguma maneira continuavam no mercado, ou dando consultoria, ou trabalhando em pequenos projetos. E hoje nós temos um grupo grande aqui, liderando esse projeto e com grande sucesso. São obrigados a apelar para os velhinhos, né? Então estamos todos aqui, né? E agora sentimos, né, um prazer enorme de estar repassando essa experiência e conhecimento para os nossos colegas que vêm atrás da gente. A indústria ainda tinha uma vaga para a área financeira e não achava o profissional ideal. Trouxe um alemão que trabalhava na filial americana e ele teve que aprender logo o português básico. Ordenar uma caipirinha com certeza ajuda. A gente não consegue, sem algum tipo de alternativa, importação de mão de obra, buscar investir na qualificação dos trabalhadores que hoje já estão nas empresas,
ou contratar pessoas que estavam aposentadas, trazê-las de volta para o mercado de trabalho. Sem essas 3 possibilidades, a gente não consegue atender essa exigência de mão de obra que vai verificar no Brasil aí nos próximos 4, 5 anos. E do que o Brasil mais vai precisar? Entidades de classe apontaram alguns profissionais que devem ser disputados pelas empresas nos próximos anos: agrônomo, engenheiro civil, de petróleo, naval, de minas, analista de sistemas, gerente de projetos de tecnologia da informação, engenheiro de software, técnico ferramenteiro, técnico em eletrônica, técnico em logística, técnico, guia, gerente e outros profissionais em turismo, contador. Quer dizer então que quem seguir essas carreiras terá emprego fácil? A chance é altíssima. Obviamente que ele tem que se mostrar um trabalhador competente. Quem quiser investir na carreira de exatas, acho que tem uma perspectiva bastante promissora aí para os próximos anos no Brasil. A empresa não quer apenas o prêmio Nobel, o PhD, ela quer também o técnico, o tecnólogo, né? E esses profissionais são formados nas escolas de nível médio. Mas enquanto falta gente qualificada, tem curso com muita vaga e pouco aluno. Até na rede pública existem lugares sobrando. E em carreiras estratégicas, estudantes desistem no meio do caminho. São assuntos do próximo bloco. O desemprego e seus sintomas. Já não aguento mais. Engorda, faz mal pra pele, pra tudo. Fica nervosa? Demais, demais. Nossa, porque você ficar sem fazer nada é terrível. Com tanto trabalho por aí, Maria Luísa não consegue o dela. Já viu que o curso técnico de secretária não basta. Já ainda muitas coisas, precisa saber línguas e eu não tenho. Mal a gente sabe o português, né? Então fica complicado. Se você falasse inglês, por exemplo? Eu já estava empregada. Tá difícil preencher as vagas, mas nem por isso as empresas estão facilitando. Elas ainda querem gente qualificada, mesmo que tenham que buscar no Japão. Do Japão, a gente trouxe 135 brasileiros que estavam lá, né, e que já estão trabalhando conosco aqui. Eles eram funcionários da indústria naval japonesa e voltaram ao Brasil para trabalhar neste estaleiro em Ipojuca, Pernambuco. Esses BKSEGs que vieram do Japão fazem parte dessa mistura, quer dizer, trazer gente experiente e colocar junto com o pessoal que foi recém-treinado para poder evoluir com todo mundo. A turma dos recém-treinados passou pelo Senai. Eu trabalhava no campo, na usina de cana-de-açúcar. Fiquei muito feliz de trabalhar aqui. Quando a gente fala qualificação, muitas vezes as pessoas confundem isso com um diploma de 3º grau. Não é isso. O Senai tem até cursos de graduação e pós-graduação, mas a grande massa de jovens que sai daqui carrega um diploma de técnico. Hoje são cerca de 2 milhões de alunos nas escolas do Senai em todo o Brasil. É uma tradição desse sistema de apresentar boa qualidade, porque ele é gerido pelos empresários. Os empresários sabem as tecnologias que estão usando hoje e sabem as tecnologias que vão usar amanhã. Mas ainda que muitos cursos sejam de graça, o Senai às vezes não encontra aluno para todas as vagas que tem. Se é correto afirmar hoje que falta mão de obra qualificada, também nós podemos afirmar que faltam interessados em qualificação. O nosso sistema tem oferecido reiteradamente o número de vagas, especialmente para o setor da construção, e estamos encontrando dificuldade para preenchimento das vagas. Isso também acontece nas faculdades. É uma conta estranha. A quantidade de instituições de educação superior no Brasil quase dobrou na última década, basicamente por causa das particulares. Mas em todas as áreas tem muita vaga para pouco aluno. A falta de planejamento, uma abertura sem controle de todas as vagas, fizeram com que hoje nós tenhamos mais ofertas de cursos do que alunos para estudar. O país que peneira a mão de obra e não encontra muita coisa, desperdiça lugares até nas universidades públicas. Mais de 14 mil vagas não tem dono. A universidade pública está atrasada, ela está no século XIX. Ela continua ofertando as mesmas vagas para os mesmos cursos que atendiam demandas de mercado do século passado.
Na área de exatas, essencial para o desenvolvimento do Brasil nos próximos anos, exemplos de dar pena. Das vagas de engenharia civil, 28% não são preenchidas. Em engenharia eletrônica, 31%. Engenharia de petróleo, 52%. Não é só isso. Entre os jovens que entram na faculdade, muitos não ficam até o fim. Ao longo do curso de engenharia, nós perdemos praticamente metade dos alunos por evasão. E os alunos que terminam, não terminam em 5 anos, terminam em 6, 7 anos. Somente 4,6% dos nossos estudantes que se formam em ensino superior formam-se em engenharia. Na Coreia, esse número passa de 26%. E esses números são desta ordem em todos esses países emergentes que emergem pelo seu desenvolvimento científico e tecnológico, como Índia, China e esses novos tigres asiáticos. Ao ingressar no curso de engenharia, no primeiro e segundo ano, sobretudo, eles têm uma carga pesada de matemática e física de alto nível e eles não têm nível adequado para acompanhar esse curso. Então eles desistem. Em TI, tecnologia da informação, o problema se repete. Nos cursos de ciência da computação, 61% das vagas nas faculdades não são preenchidas. Em administração de redes, 62%. E em análise de sistemas, há 79% de lugares sem dono. Hoje há uma diminuição da procura da carreira. As razões são as mais prosaicas possíveis, né? Existem estudos que atribuem ao fato de que as meninas acham que os caras que trabalham em TI são nerds. Nós precisamos incentivar os jovens a participar dessa profissão. Sem falar que nem sempre o curso é de bom nível. Tudo isso perpetua a falta de profissionais preparados no mercado, tanto que as empresas cercam os lugares onde os jovens são bem formados. Esta é a Poli Júnior, uma empresa tocada pelos futuros engenheiros da USP e que presta serviço de verdade para o mercado. Um jeito de aprender fazendo. Como esse pessoal tem contato direto com as empresas, eles recebem algumas propostas. As empresas oferecem cursos, consultorias, em troca, querem a ajuda deles para se aproximar dos alunos da faculdade. A gente, em contrapartida, faz divulgação de processo seletivo, divulga cartaz da empresa na escola politécnica, a gente vê experiências de alguns amigos próximos que ainda não tem nem, digamos, idade na carreira acadêmica para poder estagiar, e mesmo assim a gente recebe propostas de estágio, de emprego. Com essa falta de bons profissionais disponíveis, muita gente vai se dando bem. Seu Raimundo ajuda a construir a casa dos outros, mas não passa vontade, não. Tem uma casa aqui no ABC, eu morava na Praia Grande, tem uma casa na praia. Eu comprei aqui sem vender de lá. Casa em São Paulo, casa na praia. E troquei o carro também, estou feliz. Sim. A expansão do mercado imobiliário e das obras de infraestrutura valorizaram o profissional da construção civil. Mestre de obras há 28 anos, seu Raimundo nunca foi tão disputado. Tive várias propostas. Quase toda semana tem alguém que liga para mim, engenheiro, chamando. E aí o salário? Hoje a minha vida mudou bastante, financeiramente. 3, 4 anos eu tive uns 100% de aumento aí. Não é privilégio só dele. O cabo de guerra no mercado estica os salários. Se a gente não melhora o salário, se a gente não dá um benefício, nós não fazemos. Mas outra empresa vai querer vir buscar o nosso profissional. Nós não podemos perder profissional qualificado. Esta empresa de recrutamento de executivos já notou que em setores como óleo e gás, infraestrutura e serviços, muitos já estão pagando mais do que gostariam na hora de contratar um gerente. A empresa ela começa a recrutar um profissional imaginando que ele vai contratar uma pessoa pagando um determinado salário. A primeira proposta versus o que efetivamente se concretiza da oportunidade tem aumentado entre 10% a 20% no valor nominal desses salários. Às vezes o estímulo não está no valor, mas na forma como o dinheiro vem. E muita gente sonha em ganhar dinheiro assim. Fábio recebe de uma empresa e nem trabalha lá. A princípio não existe uma obrigação da minha parte para com a empresa. É um belo negócio, né? Eu acho que sim.
Ele estuda engenharia mecânica num dos principais centros do país, a Escola Politécnica da USP, e ganha uma bolsa de R$ 750 por mês de uma indústria de tubos de aço. Eu acho que o interesse da parte deles é justamente esse, né? Tentar despertar o nosso interesse para que nós tendamos a trabalhar nesse setor. Querem garantir o profissional. É o bom profissional, é por isso que eles vêm buscar a gente direto na escola, né? Márcio, engenheiro de computação, terminou o mestrado na Europa e com a crise lá, achou que seria mais fácil voltar e arrumar emprego no Brasil. Foi bem rápido. E não teve mais sossego. Desde a minha contratação, fui procurado por algumas empresas, por 3 empresas na verdade, que tentaram entrar em contato para contratação, mas eu decidi continuar nessa empresa. Ser disputado e valorizado tem a ver com estar no lugar certo, na hora certa. E dá para ter uma ideia de que lugares serão esses. Com base no crescimento e nos projetos das empresas, o Senai fez um mapa das vagas no Brasil. Os setores de alimentos e construção civil vão precisar de engenheiros, químicos e operários em todos os estados. A indústria de álcool, de operadores de máquinas e mecânicos de manutenção na região Centro-Oeste, Alagoas e Rio Grande do Norte. O crescimento na exploração de petróleo deve abrir vagas na Bahia, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. No Espírito Santo e Amapá, o Senai prevê mais trabalho para mecânicos e técnicos na extração de minerais não metálicos, como areia e argila. Para a fabricação de produtos a partir desses minerais, 6 estados da região Norte e Nordeste devem contratar pessoas para trabalhar com cerâmica. Na confecção de roupas e acessórios, a indústria vai precisar de operadores de máquinas no Ceará, Pernambuco e Santa Catarina. Na fabricação de máquinas, novos empregos em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul para soldadores, montadores de equipamentos eletroeletrônicos, operadores de máquinas. Na Paraíba, vagas para trabalhar na produção de calçados de couro. E no Amazonas, para a linha de montagem de motos. Para a escolha do futuro profissional, o mapa aponta algumas direções. Só não dá para seguir na contramão de nós mesmos. Se eu quero fazer área de exatas, eu devo gostar de cálculo, eu devo gostar de economia, né? Eu devo gostar de matemática, porque se não tiver essa habilidade, esse interesse, corre mais risco de ser infeliz. A escolha da profissão é uma questão de felicidade, de eu ser feliz, de eu poder ir contente para o meu trabalho. E para isso eu preciso ter um domínio, preciso conhecer.